Ô, seu Ditinho, o senhor mora aqui no bairro do Quilombo, né? E no bairro do Quilombo tem uma festa do 13 de maio da Dona Luzia. Sim. Eu queria que o senhor falasse, né? Primeiro o seu nome, a sua idade, onde o senhor nasceu. E assim, quando que o senhor começou a participar da festa? Então, eu fui nascido e criado aqui, e o Quilombo, porque o meu povo veio de Minas Gerais, eles eram escravizados e vieram morar até esse bairro. O que eles manifestavam era o canto do mutirão, os terços cantados, contava história, fazia teatro. A cultura que eles trouxeram de lá para cá foi essa. Há 60 anos atrás, a turma da Dona Luzia, que é do Martim aqui, que é perto de Gonçalves, eles vieram para cá na intenção que aqui fosse um quilombo que tivesse muitas pessoas negras, né? Chegando aqui, nós viemos clareando, né? Quando chegamos aqui, a gente era bem escurinho. Elas chegaram aqui e nós recebemos eles como se fosse uma família. A Dona Luzia era comadre minha, a minha mãe. Então, nós acolhemos como se fosse um bando de irmãos. Eles compraram uma casa aqui e eles ficaram, então, vivendo aqui. Na cidade de São Bento já existia essa festa. Era feito para as pessoas de cor também, que tinha várias famílias que a gente pode até citar, e a Dona Luzia vindo até aqui convidar ela para ser festeira. Isso já deve fazer de 20 a 30 anos, agora eu não sei bem certo, mas nós vamos ver isso aí. Ela foi então convidada para ser a festeira. Ela conversando com o padre e com a equipe de lá, eles acharam bom que ela fizesse aqui. Ela era festeira. Quando você sabe festeira, você tem uma liberdade. E eles trouxeram a festa da cidade aqui. Como eles gostaram de fazer, que tinha um almoço, tinha uma missa e tinha um baile que eles faziam na cidade. Trouxeram para cá toda essa bagagem. Ficou daí ela sendo a festeira, embora a turma da cidade viesse somar para ajudar, mas ela ficou sendo festeira todo ano. Oficial? Oficializou a Dona Luzia como festeira. Hoje, quando você fala em pessoas de cor, de dança, que é a congada, você vai concentrar tudo na Dona Luzia, porque foi ela que começou essa manifestação. E aí uniu nós, porque o nosso povo que veio de Minas, eles rezavam o terço, cantavam o terço cantado, e eles faziam teatro, cantavam o canto do mutirão, a recomenda das almas, e foi somando nossa cultura com a cultura dela. Mas eu costumo dizer que a Dona Luzia veio aqui para sacramentar o bairro do Quilombo. Pode cansar de falar da Dona Luzia, que eu fico, cada vez mais eu fico contente, porque nós acolhimos mesmo, eles eram para somar junto com nós. Isso é uma beleza. Seu Ditinho, aqui não é um quilombo com papel passado? Não, porque muitas pessoas quis reconhecer como quilombo, eu sempre eles procuram, eu falei, não precisa. Por que não precisa? Porque quando a mãe da minha bisavó, eles fugiram da fazenda e vieram para cá, eles caíram aqui no quilombo. Não é aqui esse centro, é ali mais num lado ali. Mais tarde o fazendeiro encontrou eles aqui. Mas era um fazendeiro que tinha terra em Minas e aqui em São Paulo. E ele se encantou com os escravos que vieram de lá. Ele falava que o povo que veio de lá, que é o nosso povo, era muito simpático. E por ser simpático,
ele começou a rodear a escrava que veio de lá. O que aconteceu? Ele teve uma filha que é escrava, que é a minha bisavó. Olha. Essa minha bisavó tinha as mesmas características da mãe. Ela cuidava do doente do bairro, ela ajudava a fazer festa. Era uma doçura para a comunidade. E ele gostou tanto dessa família, inclusive que ele tinha essa filha que é escrava, que ele, mais tarde, ele vinha aqui, depois que ele já estava aqui, falava para o feitor: não judie desse povo, deixe eles trabalhar, mas não bata neles, não vai querer dedicar as coisas para eles, porque é um povo que trabalha, é um povo que alegra, e nós precisamos proteger. Não sei, ele tinha um espírito já lá da libertação, que mais tarde veio. Então, e aí em 1868, ela sendo filha dele, ele era dono das terras, deu 8 alqueires de terra, que eu tenho uma escritura aí, uma cópia da escritura que foi tirada do cartório, e ele deu uma escritura de 8 alqueires de terra para ela, e assinou e registrou, em 1868. Registrar uma escritura, até hoje tem gente com escritura sem registrar, foi uma grande coisa que ele fez em prol do nosso povo. Ele pôs daí na escritura, que quem sabe ler bem, porque é uma letra tudo bordada, né? Mas alguém já leu para mim, e tal lá o nome. Ele doou, é uma doação de 8 alqueires de terra, Maria Joana de Jesus. E ele assinou, Tenente Antônio Monteiro Modesto Dias, tem ali. E ele deu ainda junto R$5.000. Ela, não, como a turma, nós, mais simples, você dá muito dinheiro e não sabe o que faz. Ele mandou fazer uma casa equipada. O que é isso? Uma casa com móvel, né? Mesa, armário, e deu para ele mais R$5.000. Está ali na escritura. Uau. Passados uns anos, o filho do homem ficou sabendo. Só para você ver, ficou sabendo. Isso eu não contei nada ali, porque é uma coisa que nós estamos falando aqui, é mais sólido do que eu fosse falar em público. Mas pode colocar isso aí no vídeo? Pode. Tá. Mais tarde ele veio aqui, muito bem arrumado, o filho do fazendeiro. Sim. Veio eles falavam uma besta, né? Uma mula, tudo de peitoral de prata, chapéu grande, lenço no pescoço, calçado de bota, que era para nos dar um peso, que ele era o filho do fazendeiro, também era fazendeiro. Chegou aqui, abraçou a minha bisavó, falou: nós somos irmã, os pais são os mesmos, e foi merecidamente você ter ganhado os 8 alqueires de terra. Só que, minha irmã, você é uma pessoa simples, você sabe disso. Você não sabe lidar com dinheiro. Me dá o dinheiro para mim e você fica com as terras. Daí ele deu. Ela deu o dinheiro porque para ela a terra valia muito mais dinheiro. E o dinheiro que ele deu dava para comprar uma fazenda. Olha, R$5.000 e 1.800 e pouco, imagina. Ela deu dinheiro para ele, que guardava no colchãozinho no quarto dela, e ficou só com as terras. E ele foi embora, nunca mais voltou. Chamava Monteirinho, que era o nome. O pai dele também tinha um nome meio Monteiro. Sabe por que ele era Monteirinho? Porque o pai dele tinha uma terra aqui na cidade e deu o nome de Campo do Monteiro. E essas terras eram deles também. Bom, o que eu vou resumir. A minha bisavó foi
precursora que a gente fala, que é o começo de Precursor, tudo, ela veio, não trouxe essa cultura da congada, mas trouxe uma cultura de agregar o povo, de ajudar o povo, de fazer festa também, fazer teatro, rezar. Ela cuidava do doente. Se for falar o carisma que a mulher tinha, a presença dela era remédio. Viveu 115 anos ajudando a comunidade. Essa semente foi ficando e sabemos lá se essa semente também é uma sementinha que é desse povo da Dona Luzia que veio para cá. Seu Ditinho, como que o senhor sabe todas essas histórias de lá de trás, que não está nem escrito no livro? Então, dizia o meu avô paterno, os dois avós eram irmãos. Ele dizia que ele admirava de eu guardar tanta coisa, porque eu queria saber de tanta coisa dos meus avós, e eu guardei tudo isso. E agradeço a Deus de ainda estar falando coisa com coisa e de poder, então, preservar essa conversa que ela tem que contar para que as pessoas não deixem morrer. Que bom que o senhor está aqui ainda, viu, seu Ditinho? Você gostou dessa conversa? Gostei muito. Agora, o senhor falou sua idade, a data de nascimento, eu acho que você não falou, não. Eu não falei porque sempre a gente deixa por último. Ah, é? Ô menina, fique à vontade. Você quer falar com ele alguma coisa? Fica tranquilo, eu só tô aqui escutando. Você está olhando lá? Pode ficar aqui escutando. Aqui, além da arte, tem a conversa também. Eu vim aqui por causa que eu sou muito amiga do Gustavo. Domit. Sei. Aí eu falei, como eu já passei, eu falei, eu vou lá conhecer seu tá lá. O meu filho também pode atender você. Fique à vontade aí. Muito obrigada. Tá bom? Fique à vontade. O que o senhor ia falar, seu Ditinho? Da idade, né? Da idade, isso é. Eu falava até para a mãe, o meu desejo, a minha vontade é viver bastante para ficar velho. Daí a mãe falava, qual a razão? Que tem a pergunta e tem o porquê. Eu falava, porque se eu ficar velho, eu vou acatar muita história para depois eu distribuir. Foi o que foi falado ontem. É uma semente, você tem de ajudar, distribuir para não ficar parado. Amanhã depois, como foi a Dona Luzia, vai eu. E alguém vai ficar para continuar. Por isso que eu faço esse trabalho, seu Ditinho. Isso, daí eu louvo o seu trabalho. E agradecemos a Deus de você estar firme aí e ser valorizado, as pessoas gostam. Quando que nesse menino fala, eu acompanho o senhor, isso nos fortalece. E eu nasci em 1945 e estou com 79 anos. Esses 79 anos, quando as pessoas que vêm aqui perguntam, se o senhor tivesse pedir a Deus que o senhor queria voltar para trás para viver a mesma vida, eu falei, isso é coisa das pessoas, mas eu agradeço a Deus de ter vivido, porque eu vivi bem, eu não desperdicei nada. Eu cantava, eu rezava, eu vi o povo rir, eu ajudei o povo. Se eu for contar a história do meu povo, eu sou um xeroque desse povo. Mas as coisas que eles faziam naquele tempo, ninguém faz mais. O quê? Para roçar um pasto e... Mas eu rocei. Ah, o senhor já fez, né? Já fiz. Mas hoje não, né? Então, mas essa eu fiz, que tudo que eles fizeram eu também fiz, ela é um acervo para contar para os outros. Sim, tá, entendi. Hoje entendi não errado. faz, mas eu já fiz. É isso. Conselhamento, tudo isso eu passei, que tem muita história. Cantei, fiz teatro, tem muito teatro. O senhor falou de teatro no começo, né, da nossa conversa aqui. Mas que teatro é esse que o senhor falou que eles faziam antigamente? O teatro era mostrar a realidade da convivência deles, por exemplo. Eles faziam, às vezes, um teatro sobre a família, para dar um exemplo. De repente, eles resolviam fazer um teatro de habilidade, de esperteza. Escolhia aqueles homens mais perto, e eles faziam um jacá,
imitando um boi, e fazia tourada aqui que meu avô falava que eles faziam uma cerca como se fosse entrar o boi mais brabo do lado do Quimba. E eram os homens. E eles entravam, os homens entrava um boi e o toureiro para torear, mas era de verdade, não era brincadeira não. Ele tinha que defender daquele boi que eram as duas pessoas. Um para tourar o boi e o outro para avançar no toureiro. E fazia uma bancada de bambu onde as mulheres, crianças ficavam, mas com bastante segurança. Olha que coisa bonita, não, Chico? Agora, era uma demonstração só, uma encenação, não era uma competição de nada. Não, era só uma demonstração eu falei, da esperteza do homem, da habilidade do homem. Todo teatro ele tem uma mensagem de dizer o que o ser humano pode fazer e o que ele é. Teatro é para isso, é para não morrer a história. Teatro, escultura e conto, tudo é para registrar, para não deixar morrer a história do homem. Ô, seu Ditinho, o senhor lembra quando a festa do 13 de maio era lá em São Bento, na cidade? Lembro. É diferente daqui? Não. Não? Não. Eu fui muito pouco, porque eu era mais criança e também, antigamente, vocês fazendo suas interesses, sabe, o povo da roça, eles não tinha tanta ligação em cidade. Sim. Você sabe disso. A cidade era só fazer compra ou alguma missa. Mas fazer parte da sociedade... Não era. Mas lá eles faziam... A comida era feijoada. Dada de graça também. Dada também. Eles saíam pedindo do jeito que eles fazem. Eles davam almoço, tinha missa, tinha o rei, tinha a bandeira. Do mesmo jeito que eles fazem, eles faziam lá na cidade. À noite fazia um baile, que era uma beleza. O que significava esse baile? Então eles arrumavam sanfona, violão, e o povo dançava a noite inteira. Forró. Porque era uma manifestação deles. Nessa época o senhor tinha calça curta ainda? Tinha. Era calça curta ainda? Curta. Quando eu vestia uma calça comprida, eu tinha 18 anos. 18? 18 anos. A mãe comprou um pano, mandou fazer uma calça comprida. Era um pano bonito, parecia aquela barriga daquele peixinho que dá na pedra, mumunha, tudo pintadinho. Eu achava muito bonito, assim, riscadinho. E convidaram para ir numa festa em Paraíso, eu fui. Eu senti rei. Eu tinha 18 anos. 18 anos. Sapato também eu só pus no pé quando eu tinha 18, 20 anos. Não tinha. Não foi junto com a calça o sapato? Não, descalço. A calça era bonita, não tinha sapato. Não tinha sapato. Mas não diferenciava nada. Nada. Para mim, eu acho que aquilo ali, o que eu sentia na minha vida, como hoje eu fui na missa, ouvi o padre falando do dom que Deus deu, que eu senti que eu sempre fui o que eu fui. Alegre, contava história, ajudava o povo, sendo que não tinha quase nada. E as pessoas, como eu era muito alegre, as pessoas que estavam de fora achavam que eu era muito rico. Que eu não passava falta. Tinha dia que eu ajudava a fazer compra, juntar compra para a turma, e sendo que lá em casa não tinha. Mas ninguém descobriu, porque a minha alegria era tanta que as pessoas não percebiam. A mãe ria, vai falar de ti, nós ajudamos os outros, nós damos de tora. Mas o que o povo me ajudaram é dar serviço, apoiar. Eu não era muito bom para trabalhar, mas a turma dava serviço só para me lá contar história. Eu não era muito de enxada. Mas então, esse editório que o povo me deram, me cresceu. Eu falava assim, eu não sou bom trabalhador na enxada, mas sou bom para conversar. Todo lugar que eu ia, eu fazia o povo rir, eu alegrava o povo. Então, isso é uma graça de Deus. Com certeza, Seu Ditinho, o senhor foi na escola? Eu fui até o 3º ano de escola. Serviu para aprender a ler e escrever? Eu aprendi a ler e escrever. Uhum.
Na escola, a minha professora morreu há uns 5 anos, com 80 anos, morando em Taubaté, ela vinha aqui, eu dizia para ela assim, ela chamava Inácio, Dona Inácio, eu fui um aluno seu meio atrasado. Quando a senhora ia falar o ditado, eu falava, vai devagar, Dona Inácio, que eu não acompanho. Quando você passava o problema, é uma dificuldade de fazer aquelas contas, né, do problema. Uhum. Ela dizia assim, vamos trocar de assunto. Você era o aluno mais dedicado da minha escola. E hoje eu sinto um grande orgulho. O meu aluno tornou-se um grande artista, não só do Brasil, do mundo inteiro. Então você tinha valor. O seu Ditinho, então, o senhor é um artista da palavra, mas o senhor é um artista da madeira também, né? Também, daí, não, aí... Como é que foi essa parte? Então, tudo isso que eu estou contando, Deus falou, vou dar mais uma coisa Mais uma? pra você. Eu trabalhando na roça, achei uma raiz, ela tem ali depois a fotografia, essa raiz tem uma forma de um bicho, parecia gato, girafa, cachorro, cavalo. Essa raiz, eu cheguei em casa e queria que a mãe definisse, e a mãe falou, eu não consigo também, porque a natureza é natureza. Então, a própria terra mostrou essa raiz, que eu estava trabalhando como fazendeiro, e dessa raiz eu comecei a trabalhar, falei, mãe, eu sou capaz de pegar um pedaço de madeira e fazer o que eu quero. Então, Deus me deu mais esse dom. E quando a mãe perguntava, o que você imagina no seu, que Deus deu esse dom para você fazer? Eu falei, esse dom é para mim fazer arte, fazer o meu trabalho, retratar o homem do campo que não tem oportunidade de retratar, mas tenho certeza que é um veículo de fazer o povo vir aqui, porque o forte mesmo é falar. Você já sabia isso? Com que idade, seu Ditinho, você tinha? Quando eu comecei a trabalhar? Quando o senhor falou isso para sua mãe, quando o senhor encontrou a madeira? Eu tinha 29 anos, mas quando eu era novo, eu já falava à mãe que eu queria. Você sabe que eu tinha um desejo que eu nunca contei para nenhum jornalista, você vai ser o primeira mão. Eu dizia para a mãe assim, mãe, eu tenho vontade de ter uma profissão, isso quando eu era criança, estava na escola, de ter uma profissão de reunir muita gente em redor meu. Porque eu gosto de falar e precisa ter gente. Daí a mãe numerava no dedo assim, médico você não pode ser, que não tem dinheiro para estudar. Padre você não tem dom para ser padre. Advogado também piorou que daí. Então, o que será que vai ser? Eu falei, mãe, Deus vai prever o que eu vou ser. Eu quero então um dia poder reunir muita gente de todo lugar para me conversar. Agora, como é que você vai reunir um povo para conversar se você não tem um pretexto? E Deus me deu esse pretexto, que é de escultura. Coisa bonita, né, Chico? Que maravilha, viu, seu Ditinho? Estou até emocionado aqui, viu? Ô, seu Ditinho, o senhor falou essas histórias. Todas essas histórias que o senhor conta são histórias que o senhor já escutou? Ou alguma o senhor inventa na sua cabeça, o senhor sonha? É uma pergunta boa que o jornalista faz. Eu conto a história que eu vi, e o que eu ouvi e o que eu estou vendo. Toda a história minha tem um fundo de mensagem. Você já viu falar, Chico, que aonde tem fumaça tem um foguinho. E meu avô ensinava, quando você for contar uma história, se for conversar, conta a realidade. Mesmo que você conte bem contado, que é um florada, conversa, mas lá tem um sentido que é o ponto-chave. Não é inventar. Por exemplo, vou contar uma história para você e eu dou uma puta morte que é para você entender melhor. Uhum. Então, floreou, mas não deixou de falar a verdade ali, Da né? verdade, claro. Eu até vou contar a história agora, dia 21, em São Paulo, lá na Vila Mariana, perto da Vila Clementina.
E já demos um treino, né? Mais ou menos isso, é falar aquilo que a gente aprendeu com os pais e avô e aquilo que a gente viveu. Imagina, se for contar a história minha desde criança, de um jeito ou de outro, que você fizer um roteiro para você falar, né, fala 3 dias sem parar. Eu sei disso, mas se o senhor quiser, se o senhor te dispuser, eu venho aqui e fico escutando o senhor, porque eu adoro esse seu jeito de falar. Porque é a sua interpretação das coisas que o senhor vê. Isso que torna bonito, porque o senhor sabe se expressar. E fica gostoso de escutar. Obrigado. Mas nós vamos fazendo essa aí. Vamos fazendo. Você aqui, eu acho que você faz essa conversa chama linhavar. Linhavar. Depois de linhavar, você vai fazer a costura direitinho, que você tem esse entendimento. Gostou dessa? Dá o acabamento, né? O jornalista, que eu sei, eu considero muito mais do que isso, ele, quando vai conversar com a pessoa, a pessoa está falando e está linhavando. Depois a máquina vem e faz a costura bonitinha. Esse quer aparecer lá? Você é parente dele? Não. Ele é? Acho que é. Acho que é. Ele nem sabe. Ele nem tá sabe. Vendo? Nem sabe que é parente, seu Ditinho? Olha, eu vou resumir para ele. Vou resumir para ele para ajudar ele. Senta aqui. Senta lá, filho. Vai aparecer também. A bisavó dele, o bisavô dele, é irmão da minha sogra. Então, as minhas mulheres são primas dele. Se eu casei com a prima dele, eu também sou primo dele. Beleza. Eles são tudo de casa. Tá vendo? E eu gosto dele porque ele é muito inteligente. Ele é interessado. É inteligente também. Sim, quem é interessado é inteligente, curioso, né? Eu tô falando pra você que eu tô linhavando, você tá costurando, certo? Você prestou atenção na minha conversa? Aprendeu alguma coisa? Não? Um pouquinho. Um pouquinho, né? Que o Ditinho fala demais, né? Não, demais o senhor não fala não, viu, seu Ditinho? A gente tinha falado da festa, né? Das diferenças, né? Da festa lá de São Bento e da festa aqui. Lá não tinha congada. Não é isso? Eles, não, eles faziam a procissão, né, faziam o almoço e depois tinha o baile. Por quê? Porque aquilo que você estava a hora que o Marco estava falando? Sim. Dos escravos? Sei. Só que quando eles vieram para cá, ficaram dispersos. Um lá, outro aqui, eu sou parente de fulano, que meu pai era escravo. Mas acontece que eles eram tudo separado. E quando eles faziam a festa na cidade, faziam em prol das pessoas de cor. Tá, mas quem fazia era os brancos. Mas a maioria eram os brancos, já era uma festa como a nossa. Só que essa congada, eles trouxeram de lá de Gonçalves, que é Gonçalves, eles eram um povo que conservava essa congada, que tem até hoje. Tá certo. Cada família ou cada raça de gente, ele tem uma coisa que ele conserva. Quando ele vive em harmonia aonde ele vai, ele soma a cultura que já tem com aquele que ele trouxe. Por isso que nós estamos aqui. Então foi através da Dona Luzia que veio a congada. A congada. Família dela, né? Não, na ideia toda é ela. Legal. Seu Ditinho, para nós encerrar, enquanto nós espera a turma aí, que eu não sei nem se eles Parece que eu vi esse projeto ali. Já eles estão ali? Então tá bem. Então vamos encerrar o nosso aqui. Vamos encerrar, depois nós continuamos. Eu só queria mostrar um pouquinho suas obras aqui, rapidinho, né? Porque muita gente não conhece que o senhor faz essas peças, o senhor e seus filhos já, né? Meus filhos também. E isso então, é madeira única, né? Única. Não tem colagem, não tem nada. E eu queria só fazer um esclarecimento assim. Essas madeiras são madeira nobre, que hoje nós estamos lutando para preservar a natureza, porque a natureza é nossa. Só que essas árvores, depois que ela já viveu 100, 200, 300 anos, ela acaba morrendo e a gente compra nas fazendas essa madeira, tem que fazer um laudo, senão o IBAMA não deixa tirar,
Então, depois de morta, a gente dá uma nova vida para ela. Aham, legal. Ela, assim como ela viveu na mata, melezando a mata, dando semente, flor, morrendo, a gente traz aqui em casa e transforma numa história do caboclo que viveu, talvez, debaixo dessas árvores. Legal, Esse muito é bom. bonito, esse é amplo. Depois, né, Esse é comprido, e parece que está chegando mais gente aí que vem visitar então, o senhor melhor, aqui. né, Depois ir nós lá termina. cantar o nosso. Então tá bom, seu Ditinho, obrigado. Você não segura para nós? Eu quero dar um abraço, ó. Vê se você consegue filmar para nós aqui. Tá conseguindo ver? Seu Ditinho, obrigado, viu? De nada. É muito bom conversar com o senhor. E que Deus abençoe e que você possa revelar toda a nossa cultura. Amém. Através Obrigado. do seu trabalho. Com a sua bênção, tenho certeza que agora vai ser mais ainda. Vai. Obrigado. Será que deu certo? Se não deu, muito certo, nossa. Deu?